Olha aí, né, pessoal? Já falei algumas vezes aqui no canal, em algumas oportunidades, que o Bolsonaro não alugou um triplex do Guarujá na cabeça do Lula, né? Alugou um sítio de Atibaia mesmo, porque a coisa é impressionante. De fato, o Lula não tira o nome do Bolsonaro da boca, né? Não fala, não o cita nominalmente, mas está falando do Bolsonaro mais uma vez, sendo que ele já prometeu em diversas outras oportunidades que iria parar de ficar falando, criticando o governo anterior. Mas promessa do Lula, meu amigo, quem é que leva isso a sério, né? Então, teve um evento ali lá em Belfor Roxo, né? Tava distribuindo casas ali do programa Minha Casa e Minha Vida e tudo mais, e ele aproveitou esse espaço aí, primeiro para, obviamente, bater no Bolsonaro, falar mal do Bolsonaro, e também para criticar todos os governos anteriores da Dilma para cá. O Temer também envolvido nessa história, né? Então vamos ver o que o Lula falou e por que isso aqui representa, no final das contas, o medo que ele tem do fortalecimento do Bolsonaro, da direita, né, e desse pessoal da oposição a ele, e o enfraquecimento contínuo, a degradação progressiva do governo Lula, ao que tudo indica. Vamos conversar então sobre esses temas, mas antes disso não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para dar aquela fortalecida no meu trabalho. Isso ajuda o YouTube a recomendar o meu conteúdo para mais pessoas e o meu canal crescer cada vez mais. E se você já é inscrito aqui do meu canal, fica o meu agradecimento, é claro, mas eu peço sempre aquela gentileza de você dar uma conferida na situação da inscrição, porque às vezes a coisa acaba desaparecendo, sabe-se lá por qual motivo, né? Então, no dia de hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, o presidente Lula voltou a descumprir as suas promessas, né, de que não falaria mais do Bolsonaro, falou dele mais uma vez, é um apaixonado, um alucinado, um aficionado pelo Bolsonaro, uma coisa impressionante, né? Nem neste canal aqui a gente fala tanto do Bolsonaro quanto o Lula fala nos discursos dele Brasil afora, né? Então, ele estava ali fazendo o evento lá do Minha Casa e Minha Vida, ali em Belfor Roxo, né? Tava distribuindo umas unidades da casa ali, das casas, né? Parece que tem uma quantidade grande ali de imóveis que foram feitos. Enfim, fez aquela politicagem de sempre ali dele e tudo mais, e aproveitou o espaço, é claro, para fazer esse discurso de ódio, destilar o seu veneno contra o Bolsonaro, né? Então, vamos ouvir aqui o que ele falou, né? Tá conversando aqui lá em Belfor Roxo mesmo, a transmissão aqui e tudo mais. Vamos ouvir as palavras do próprio senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? Olha só o que ele falou. Nós encontramos só na escola quase 10 mil obras paralisadas, creche, escolas técnicas. Me parece que o maluco que governou esse país era um aprado. Ele não entendia nada, a não ser de falar bobagem, a não ser de pregar o ódio e a não ser de ofender os outros. O cara não entendia. O cara deixou morrer 700 mil pessoas nesse país, dizendo que o Covid era uma gripezinha. Ignorante. Um cara ignorante como ele jamais deveria ter chegado à presidência da República. Ele deveria ter ido para outro lugar e de lá nunca mais sair. Era isso que ele deveria ter ido. Então, mais uma vez, aquela mesma história, aquela mesma bobagem, né? Não sei se esse evento aqui era só para questões de Minha Casa e Minha Vida, não. Acho que é uma série de investimentos lá para Belfor Roxo e tudo mais, né? Mas enfim, aqui o Lula falou um monte de groselhas, um monte de bobagens. Para variar, falou, não, o Bolsonaro só sabe de xingar os outros, ofender os outros. E aí o cara passou esse trecho todo aqui xingando o Bolsonaro, de aloprado, de ignorante e tudo mais, né? Uma baita, uma contradição de um homem que é em si uma contradição, né? É a personificação da contradição. O Lula também falou aqui a respeito dele, do Bolsonaro não ter capacidade para governar, e aí morreram 700 mil pessoas, tá? E a dengue que tá acontecendo agora, meu amigo? O fracasso que é o combate à dengue aqui no Brasil, nesse governo do Lula. O pessoal não tá tratando a coisa com a mesma gravidade, pessoal da mídia, a gente sabe disso muito bem, né? Que eles têm um lado ali, que eles têm um jeito próprio de avaliar as coisas, pesar duas situações semelhantes com medidas completamente opostas, né? Mas, de fato, aqui, o Lula destila o seu veneno mais uma vez, usando aí o Bolsonaro como trampolim para ficar fazendo a sua politicagem com a claque, né? Olha o público que tá aqui, só gente de vermelho aqui, com aqueles bonezinhos todos padronizados e tudo mais, é a claque que tá presente. É o pessoal ali já ensaiadinho e tudo mais, nada além disso. Nós conhecemos bem como é que funciona
essa história, né? E ele não parou nesse ponto de falar mal do Bolsonaro apenas, né? Ele falou mal também do pessoal aqui de governos anteriores. Estou acelerando o vídeo para a gente não precisar ouvir muito essa voz de pato rouco aqui do Lula falando um monte de mentiras, né? Então, ele falou novamente aqui do programa Minha Casa Minha Vida, né? Citando isso e xingando os governantes, os presidentes anteriores nessa história aí, nessa toada. Vamos ouvi-lo aqui mais uma vez então, não é? Quando tomei a decisão de voltar a ser candidato a presidente da República, era porque eu achava que esse país estava abandonado. O que nós tínhamos feito até o governo da presidenta Dilma era muita coisa para o povo pobre. Só para vocês terem ideia, eu falei 87 mil obras paradas, não. Eram 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisada. Hoje eu fui a Magé, eu fui inaugurar, entrega casa para 860 famílias, casas que começaram a ser feitas em 2011, que pararam em 2016 e estavam paralisadas até o ano passado, quando eu cheguei na presidência. E um monte de gente esperando casa para morar, e esse desgraçado não fizeram as casas para o povo e ficaram mentindo para o povo. Por esse take aqui, né, e pelo aquele outro que aparece aqui de lado, você pode ver que não tem muita gente realmente. E tem a claque, né? Quem tá aqui é a claque apenas, até porque o Lula não é doido de abrir para o povão participar. Mas aqui parece que já é o final da galera. Não tem muita gente mesmo participando, mas o Lula não se faz de constrangido e faz as mentiras de sempre dele aí. O mais engraçado, né, é ele falando o seguinte, que as casas estavam paralisadas aqui, começaram a ser construídas, né, cadê? Já que ele fala, em 2011 e pararam em 2016, caramba, ficaram mais 5, 6 anos, então, sendo construídas, casa pobre, casa simples, né, que você levaria meses para terminar essa casa. Por que o governo PT demorou tanto para entregar 860 casas, né, que ele falou que entregou ali em Magé, e que estavam sendo construídas, começaram a ser feitas em 2011, pararam de ser construídas em 2016, caramba, o governo PT aí, no caso da Dilma Rousseff nessa época aí, ficou 5, 6 anos para entregar essas casas e não conseguiu terminar, não conseguiu entregar. Ele está assumindo aqui a própria incompetência, é claro, né? Mas aí xingou o pessoal, os políticos anteriores, os presidentes anteriores e tudo mais, de sorte que a gente pode dizer que nesse caso aqui, xingamento do Lula não foi privilégio só do Bolsonaro. Michel Temer também foi citado indiretamente aqui pelo Lula para sua claque. É claro, volto a dizer, só o pessoal aqui, só os pelegos participando desse evento, né? Então, é realmente uma coisa impressionante a capacidade que o Lula tem de se agarrar ao passado e ficar citando, remoendo essas coisas de uma forma mentirosa, inclusive aí porque, de fato, uma coisa impressionante como ele distorce a realidade. Casas que estão sendo construídas há séculos aí durante o governo do PT, no governo da Dilma e tudo mais, sendo que a gente sabe que o governo Bolsonaro terminou um monte de obras que ficaram paradas aqui na época do governo Lula, como a transposição do Rio São Francisco, que não terminava nunca aquela história lá, aquela novela. Bolsonaro encerrou isso depois, e aí agora, né, o Lula fala o quê? Não, porque os governos anteriores pararam com tudo aí e tudo mais, aquele discurso dele de sempre, ali, aquela coisa realmente bastante patética, né? Aqui o pessoal do site Folha de São Paulo destaca que o Lula fez esse discurso lá em Belford Roxo, que é uma cidade que tem uma presença de evangélicos muito forte ali, e onde o Bolsonaro venceu com tranquilidade nas eleições de 2022, né? Ou seja, o Lula está tentando conseguir mais votos nessa região, fazer aquele populismo barato ali e tudo mais. Não deu muito certo na questão aqui da participação popular, é óbvio, só o pessoal apelegada mesmo ali, o pessoal da camisa vermelha, do bonezinho branco ali, todo mundo bem ensaiado ali, todo mundo bem organizadinho e tudo mais. Então, realmente a coisa não ficou muito interessante para ele dos resultados. Embora aqui eles coloquem, inclusive, o fato, né, que a cidade recebeu o presidente da República em clima de campanha, né, com cartazes com foto dele ali, outdoors, frases de agradecimento, uma coisa que deve ter custado dinheiro aos cofres públicos. Sem dúvida, ninguém faz isso aqui de forma voluntária. Para o Bolsonaro, eu até acredito que as pessoas fizessem. Para o Lula,
Naturalmente não, né? Então, realmente, a coisa aí não funcionou como ele queria, muito bem, aquela coisa muito falsa, né? Que não é orgânica e tudo mais. A Janja falou, teve espaço nesse evento também, que é a vice-presidente dele e tudo mais. Tem até os números aqui, inclusive, né? Que o Bolsonaro teve 60% dos votos aqui em Belfort Roxo e também 60% dos votos lá em Magé, que é onde o Lula fez a inauguração das casas, lá do Minha Casa e Minha Vida, né? Então o próprio pessoal da Folha tem que assumir aqui, tem que aceitar que a coisa soou muito mais como uma campanha eleitoral do que como um ato de governo de fato, né? No Brasil é muito difícil separar, distinguir as duas coisas, isso é uma verdade. Agora o grande ponto é o seguinte, Lula está com muito medo do Bolsonaro, com certeza, né? Inelegível ou não, Bolsonaro ainda é muito forte aí na esfera política brasileira. Tem gente do PT já assumindo, aceitando isso, e o Lula sabe desse fato muito bem. Ele sabe o que levou ele à presidência da República, como ele chegou novamente lá, o esforço que foi feito pelo establishment para mantê-lo fora da cadeia em primeiro lugar, colocá-lo na campanha presidencial e depois entregar para ele a presidência da República, né? Ele sabe que ele depende desse establishment para continuar no cargo. Na hora que esse pessoal não quiser o Lula mais, eles puxam o tapete dele na hora. Geraldo Alckmin é um nome muito interessante para o sistema, sem dúvidas, né? Então, o Lula está muito preocupado, tenta um enfraquecimento da imagem no Bolsonaro, mas a verdade é a seguinte: pesquisas recentes mostram que o Bolsonaro está muito forte ainda numa possível disputa com o Lula, e até a Michelle Bolsonaro está muito forte também aí como uma possível adversária do Molusco, né? Ou seja, ainda que o Bolsonaro esteja inelegível, a força política dele é tão grande que se ele der um tapinha nas costas de alguém, apresentar a mulher dele como a sua candidata, o candidato apresentado por ele vai ter grandes chances de fato aí de conseguir um bom resultado, né? Mais uma vez, então, para surpresa de ninguém, Lula quebra sua promessa de não falar mal do Bolsonaro e vai fazer isso muitas vezes ainda, porque realmente o Bolsonaro alugou ali um palácio da Alvorada na cabeça do Lula. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.